Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ideia realmente poderosa, a do cisne negro. É uma chance de entender por que os eventos que mais importam na história são quase sempre aqueles que ninguém conseguiu prever. Essa pergunta aqui é o ponto de partida para tudo. A verdade é que a história não caminha em linha reta, sabe? Ela dá saltos, pulos enormes que são causados por eventos gigantescos e totalmente inesperados. O problema é que nós temos uma dificuldade fundamental de enxergar a verdadeira natureza do acaso. Então, o conceito que explica essas surpresas monumentais é o tal do cisne negro, e ele tem três características bem claras. Primeiro, é uma surpresa total, algo que está completamente fora do radar. Segundo, o impacto que ele causa é gigantesco. E terceiro, que é a parte mais traiçoeira, depois que a coisa acontece, todo mundo começa a criar explicações que fazem parecer que era tudo óbvio, que dava para prever. Para a gente entender bem essa nossa cegueira, vamos começar com uma história que é bem marcante. A história de um peru. Vamos imaginar a vida desse peru. Durante 1000 dias, todo santo dia, um humano muito gente boa vai lá e o alimenta. A cada dia que passa, a confiança do peru só aumenta. Se ele fosse um estatístico, ele olharia todos os dados que coletou e a conclusão seria óbvia. Esses humanos são meus melhores amigos, meu futuro está garantido. Pois é, até que chega a véspera do Dia de Ação de Graças. E aí, de repente acontece algo que está totalmente fora do modelo de realidade dele. Uma única surpresa que muda absolutamente tudo, e de forma definitiva. A história do Peru ilustra o nosso problema central. O passado pode ser um guia terrível para o futuro, principalmente quando o assunto são eventos raros e extremos. Para o Peru, aqueles 1000 dias de dados não foram só inúteis, eles foram uma armadilha que o levou direto para o abate. Então, essa armadilha existe porque o mundo em que a gente vive gera essas surpresas. Para entender melhor isso, vamos dividir a realidade em dois mundos bem diferentes. Aqui a gente vê a distinção crucial. De um lado, temos o que o autor chama de mediocristão. É um mundo, digamos, comportado, previsível. Pense em coisas como altura ou peso. Claro que existem extremos, mas eles não bagunçam drasticamente a média. Do outro lado temos o extremistão. E aí o negócio fica selvagem. É o mundo do quem ganha leva tudo, onde uma única coisa, um único evento, pode dominar o todo e virar o jogo completamente. Vamos tentar visualizar isso. No mediocristão, se a gente pegar a pessoa mais alta do mundo e colocar num estádio com 1000 pessoas, a altura média do grupo quase não vai mudar. O ponto fora da curva, o outlier, ele é contido. Ele não quebra o sistema. Agora, no extremistão, a história é outra. Se a gente colocar a pessoa mais rica do mundo nesse mesmo estádio, a riqueza dela sozinha pode ser maior que a de todas as outras pessoas somadas. Nesse tipo de ambiente de desigualdade radical, a própria ideia de média perde o sentido. É exatamente aqui que nascem os cisnes negros. Ok, então o mundo lá fora tem essa característica selvagem, o tal do extremistão. Mas por que nós somos tão ruins em lidar com isso? O problema não é só externo, ele também está aqui, dentro da nossa cabeça. A primeira armadilha mental é a falácia narrativa. É essa nossa necessidade quase incontrolável de criar historinhas para conectar fatos que muitas vezes são aleatórios. A gente acaba simplificando demais a realidade e o mundo parece ser bem mais organizado e previsível do que ele de fato é. Um bom exemplo disso, a mídia financeira sempre precisa dar um porquê para qualquer movimento do mercado. Quando Saddam Hussein foi capturado, o mercado de títulos subiu e, pronto, na hora já arrumaram uma causa para isso. Mas o detalhe curioso é que só 30 minutos depois o mercado foi para o lado oposto, começou a cair. E qual foi a explicação que deram? O mesmo evento. Isso mostra perfeitamente como a gente inventa histórias para dar uma sensação de ordem ao caos, mesmo quando as explicações não fazem o menor sentido. Outra armadilha clássica é o viés de sobrevivência. A gente olha para os vencedores, os bilionários, os artistas de sucesso e tenta descobrir quais foram os segredos deles. Só que, como dá para ver aqui, essas lições muitas vezes são completamente contraditórias. A gente cria essas histórias porque só olhamos os que sobreviveram. Nós não vemos a evidência silenciosa. Quer dizer, a gente não vê a quantidade enorme de pessoas que tinham exatamente as mesmas características, mas que fracassaram. O cemitério dos projetos falidos está cheio de gente que era corajosa, cautelosa, preguiçosa e trabalhadora. Certo. Então, se não dá para prever os cisnes negros e a nossa mente está programada para entender tudo errado, o que a gente faz? Existe uma saída? A grande virada de chave é essa aqui. Parar de tentar prever o imprevisível.
Em vez de ficar se perguntando qual a chance disso acontecer, a pergunta deveria ser o que eu faria se isso acontecesse. Não dá para prever a probabilidade de um terremoto, mas dá para construir prédios mais resistentes. O foco muda da probabilidade para as consequências, para a preparação. E isso nos leva a uma estratégia de duas pontas. Primeiro, ser extremamente conservador, até meio paranoico, com as coisas que podem nos prejudicar de verdade. É se proteger dos cisnes negros negativos. Segundo, ser muito agressivo e se abrir para oportunidades com potencial de ganho ilimitado, os cisnes negros positivos. A ideia é basicamente sobreviver às surpresas ruins para poder se beneficiar ao máximo das surpresas boas. É uma estratégia de ser, ao mesmo tempo, super cauteloso e super ousado. E essa forma de pensar, no fim das contas, não serve só para o mercado financeiro ou para a história. É um modelo mental para a gente navegar a incerteza em todas as áreas da vida. O que nos deixa com essa pergunta final para refletir. Se os eventos que mais nos impactam são justamente aqueles que a gente não vê chegando, qual é o grande cisne negro que pode estar sendo ignorado agora mesmo?